Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Você em Movimento, o podcast Manauara, que te traz mais conhecimento e informação, ajudando e inspirando daqui você aí a atingir o seu pleno potencial. Eu sou Lani Antoni e fica comigo em mais um Você em Movimento. Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico que envolve vários estigmas ainda em torno deste. Né? Quem vive com HIV pode tudo, inclusive viver. E a convidada de hoje é ela, Carla Micaeli. Tudo bem? Seja Tudo ótimo. bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. E Pode como, falar. como foi, Carla, para você, a partir do momento que você recebeu esse diagnóstico? Primeiramente, quantos anos você tem, né? E quando você recebeu esse diagnóstico? Então, eu tenho 42 anos agora e o meu diagnóstico veio ano passado, no finalzinho de agosto, ali, começo de setembro, né? Fui fazer exames de rotina e me pediram para repetir o exame. Quando eu cheguei lá, me chamaram e me disseram que a minha sorologia era reagente para HIV. E daí então começou a vida. Recomeçou a vida, né? Na realidade, como foi para você receber essa notícia? Como está sendo para você? Você me falou que é no final de agosto, né? Sim. Que você recebeu o resultado da sorologia. E como tem sido a sua vida desde então? Como foi para a tua família? Como foi primeiramente para você? Gente, talvez vocês não saibam, mas eu conheço a Carla há algum tempo, né? Eu trabalho com mulheres. Eu sou terapeuta comportamental e sistêmica, então eu já venho acompanhando a Carla há algum tempo. Então, a história dela ela vai trazer transbordo na vida de muitas pessoas e, principalmente, muita informação. Então, eu vou estar fazendo aqui para ela algumas perguntas pontuais para que você consiga desmistificar o que é o HIV e ver que pessoas que possuem essa sorologia podem sim ter uma qualidade de vida muito melhor e até mesmo aprender a viver melhor, né? Como Então, foi, cara? começando do diagnóstico, eu sempre falo, meu diagnóstico é um diagnóstico recente. Se nós formos analisar várias outras pessoas com quem eu tenho contato e que também vivem com HIV. Mas desde o primeiro dia, na verdade, acho que desde a primeira informação, claro, todo mundo tem ali os seus ciclos, né? A grande maioria das pessoas tem ali o primeiro susto, tem um ciclo de negação. Eu passei por vários desses ilesa, eu falo. Porque, assim, tive um susto, sim. Pra mim, eu sempre falo que eu fui inocente pegar meu exame, e eu de fato fui. Já estava estressada, porque muito tempo esperando o resultado, e a moça falando, não, a médica está liberando seu exame, e eu já não estava entendendo aquilo. Porque eu sempre fiz meus exames, ia no laboratório, pegava meus resultados e ia embora para casa, levava no meu médico. E aí eu falei, médica, tá liberando? É, Só que na hora que a biomédica me chamou e me sentou, ela falou assim: nós fizemos o seu primeiro exame e ele deu reagente para HIV. E aí nós repetimos. Até aí, para mim, estava ok. Porque de fato foi feito assim, foi repetido. E quando ela falou assim, e a segunda amostra, nós fizemos em um outro método. E também deu reagente para HIV. Ou seja, hoje a sua sorologia é reagente para HIV. E nesse Veio. momento a alma foi saindo do Foi corpo, tipo né? isso aí. Foi tipo, eu não sei nem se ela estava ali. Gente, a gente fala assim, é porque a gente já passou por isso, a gente passou juntas, né? Sim. Esse momento, então eu imagino como é para uma pessoa receber um resultado, né? Eu sou mãe e eu acho que o resultado que mais me impactou na minha gestação foi você está pré-diabética. Então, assim, é um susto. Agora, imagina você ter um diagnóstico de algo que realmente vai te acompanhar para o Para o resto da resto da vida. vida, sim. Isso com certeza é impactante, né? Muito. E eu sempre falo que assim, eu sempre tive uma vida muito agitada. Ali a minha vida adulta, né? Ali no começo da minha vida adulta, até que a minha filha nascesse, até os 21 anos, 22 anos, eu era muito agitada, eu saía muito à noite. Eu nunca fui de beber, eu nunca gostei, mas eu saía muito à noite, saía bastante mesmo. E eu digo sempre que quando eu desacelerei a minha vida, veio alguma coisa para dar uma acelerada. Tava muito Veio parada. trazer emoção para os teus Sim, dias. então ali naquele primeiro contato, né, que me disseram minha sorologia era reagente realmente para HIV, diferente de muitas pessoas, eu sabia onde era que eu tinha que ir. Eu sabia onde eu iria ser acolhida. Então aquilo ali para mim foi aquele primeiro susto, mas tranquilo. Tanto é que normalmente
Eles levam você em uma sala reservada, a biomédica te dá essa notícia, mesmo porque, assim, é uma determinação do Ministério da Saúde que um exame positivo ele seja repetido em um outro método. Certo, mais uma observação aí. Você falou para mim que foi uma biomédica que te deu essa notícia. Você acha, pela experiência que você tem, que se um psicólogo, se um terapeuta tivesse ido conversar com você, isso teria feito alguma diferença naquele momento? Eu posso dizer isso com base nas experiências que chegam para mim. Na minha experiência, eu posso dizer que foi tudo bem. Por quê? Eu realmente não foi algo que eu sabia que iria abalar toda a minha vida. Que eu pensasse, aqui acabou a minha vida. Não, nunca foi. Mas você já tinha estudado Eu sobre o não, assunto, você já sabia do que se tratava? não, e é uma outra coisa que eu sempre falo. Nós somos muito, de certa forma, ignorantes em certos assuntos que não são do nosso interesse. Porque eu sempre me julguei alguém sem julgamentos, alguém sem preconceitos. E, de fato, eu tenho muitos amigos que têm as suas opções sexuais aí diversas. E, para mim, não tem problema. Eu amo as pessoas, as pessoas, independente das suas opiniões ou de como eles se relacionam. Então, assim, eu sempre falo que, para mim, isso chegou talvez para abrir a minha visão para muitas outras coisas. Porque aí sim, quando chegar algo na tua vida, tu não estuda sobre diabetes até que tu tenha um diagnóstico de Exatamente. diabético. Tu não estuda sobre câncer, um câncer específico, até que você seja diagnosticado ou alguém muito próximo de você seja diagnosticado com aquilo. O HIV é igual. Então, naquele momento que eu sabia para onde ir, que eu sabia onde as pessoas iriam me acolher, a minha segunda ideia foi. Inclusive, eu falei isso pro meu chefe quando eu fui informar ele logo em seguida. Ele falou: Eu não sei como é que tu tá me falando isso assim. Se fosse eu sei lá o que eu tava pensando em fazer, talvez até me matar. Ele falou. Porque Eu na falei: realidade a falta de informação que Que traz o traz tudo desespero, isso. né? Então, o HIV, pelo que eu pude observar, você é heterossexual, né? Sim. Eu acho. Mas se não for também tá tudo bem, vou amar você do mesmo jeito. Então, assim, as pessoas elas têm a ideia que o HIV ele pertence a um grupo seleto de pessoas, quando na realidade qualquer pessoa está correndo o risco de contrair o vírus, né? E assim, como você acha que veio essa infecção? Como A minha infecção eu sei exatamente de onde veio, né? Foi sim, através de uma relação sexual. Apesar de ter muitos relatos de pessoas que não foram infectadas dessa forma, sim, hoje eu tenho assim a ideia muito ampla de como é uma infecção e uma ideia muito simplificada também. Por quê? Porque uma ideia simplificada de infecção por HIV para que haja uma infecção é necessário uma lesão e uma secreção. Fora isso, não tem como você ser infectado. Então, todos esses estigmas, esse estigma que linka o HIV à homossexualidade não não existe existe. mais. Esse Não é o estigma principal, né? não Não é o não é o foco. principal estigma. Esse diagnóstico ele vem com um peso enorme de estigmas e preconceitos. Com E certeza. por isso tanta gente hoje tem medo de abrir sua sorologia, né? Então hoje isso não existe mais, mas vem muito linkado a isso. Eu sempre digo que eu sou o contrário de todos os estigmas. Por quê? Não, eu sempre falo, sempre gosto de frisar isso, que não é um julgamento, mas as pessoas julgam. Existe um grupo de risco. Que grupo de risco? Negros, pessoas de classe baixa, né? Homossexuais, Homossexuais, transexuais. pessoas que têm uma vida noturna, pessoas que bebem, fumam, usam droga. Então, tudo isso está linkado, Pessoas que têm uma vida promíscua. sexual ativa, né? Na Com verdade, muitos parceiros. na verdade, o que é que eu falo? Para você ser infectado, você não precisa ter relação com 1.000 pessoas, você só precisa ter relação com uma pessoa. Então, esse estigma de que uma pessoa tem que ser promíscua para ser infectada pelo HIV é uma grande bobagem para mim. É uma coisa Por tudo retrógrada, isso, né? porque eu vim de uma família de classe média, os meus pais têm uma base, eu tenho uma base familiar sólida, muito sólida. Os meus pais estão fazendo agora 50 anos de casado. Ah, eu tive acesso a estudo, né? Que as pessoas acham que tem a ver.
Eu sou heterossexual, eu não saio à noite, eu sou uma pessoa diurna. Quem me conhece sabe que 10 horas da noite, por mim, eu já me tranco dentro do meu quarto, nem saio de lá. Eu não fumo, eu não bebo, a minha vida, ela é pautada de 5 anos para cá, eu sempre falo, quem me conhece sabe, eu já fui obesa e de 5 anos para cá eu decidi mudar toda a minha vida, então assim, hoje eu sou estudante de nutrição, a minha vida ela é pautada em alimentação saudável, exercício físico Uma boa noite de sono. e uma ótima noite de sono e se deixar, entro pelo dia. Então, você foi de obesa a fisiculturista, né? Você chegou eu a sou treinar uma para vida de competir. extremos, né? Minha vida é uma vida de extremos. Ou é 8 ou é 80. 8 ou 80. E como foi essa notícia para tua família? Aonde você acha que está o preconceito da sociedade? Porque existe, o primeiro momento é como você lida com o diagnóstico. Sim. Primeiro é você, né? Eu estive contigo nesse momento, Sim. então a gente pode compartilhar um pouco para essas pessoas a importância da gente ter com quem contar, a quem contar, né? Porque dependendo daquela forma como a pessoa te recebe, isso pode mudar muito. Tudo, na verdade. Né? Então, assim, eu e a Carla, a gente já tem uma aproximação de anos, né? Mais forte agora, nos últimos 2 anos, né, Sim. Carla? E eu estive com ela nesse momento. Então, assim, o que você pode fazer? Diante de um diagnóstico, você tem 2 alternativas. Ou você pensa que é o fim, ou você olha para ele como um recomeço. Então, naquele momento, não passou pela minha cabeça questionar ela quem, onde, como, e sim, se isso é verdade, o que nós vamos fazer com isso? Porque o que eu vou falar para ela é mínimo diante de tudo que ela vai precisar enfrentar sozinha. Então, eu tive todo esse cuidado de tentar direcioná-la para que ela pudesse ter um emocional e um mental fortalecido para lidar com o preconceito ainda existente na sociedade. Então, o quão importante foi para você isso, Carla? Você acha que poderia, se você tivesse ido por um outro meio, recorrido a uma outra situação, você acha que você teria conseguido lidar melhor? Não, e eu digo que talvez eu estou aqui hoje falando tudo isso por conta disso. Eu sempre falo em outros lugares que eu fui falar sobre isso para outras pessoas. Eu sempre falo que para mim foi muito importante saber onde eu iria. E saber onde eu iria quer dizer sair do laboratório e ligar, Alane, tá onde? E a Alane dizer, tô em casa, e eu tô dizendo, tô indo para aí, ela vem. Eu cheguei, eu sempre conto essa história, vou contar todas as vezes que eu puder. Eu cheguei lá, tava no quarto, eu subi a escada e eu falei. Quando é importante ressaltar que quando foi solicitado a recoleta do sangue, eu também estava com ela. Então, eu falei assim: a mulher tá me ligando aqui para me dar sangue de novo. Não aguento mais dar sangue nesse laboratório. E a Alane falou, acabou meu autoestoque, né? Acabou meu estoque de sangue. E a Alane falou, vai lá e tal. E eu fui. E quando eu voltei com o resultado do exame, uma semana depois, eu falei para ela: olha o resultado do exame. E ela pegou o resultado do exame, leu o resultado do exame. E o que ela falou foi: senta aqui, nós vamos chorar agora, o que tivermos que chorar. E quando nós terminarmos de fazer isso, você vai sair por aquela porta. E você não vai permitir que ninguém te diminua por conta disso. E eu também não vou permitir. E nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Vamos atrás do médico. E foi isso que nós fizemos. Tanto é que meu diagnóstico foi em um dia, 3 dias depois eu consegui minha primeira consulta com o infectologista e 6 dias depois eu comecei o meu tratamento. Então, a questão psicológica para você nesse primeiro momento não foi a principal, porque eu sei de histórias, eu acompanhei histórias de pessoas que precisaram primeiro passar por um acompanhamento psicológico para então conseguir aceitar isso e conseguir lidar com isso posteriormente, Os né? que conseguem, porque também existem histórias de pessoas que por mais de ano não conseguiram lidar e infelizmente tiraram suas vidas por conta disso. Hoje eu posso dizer que uma coisa que me dói muito, olhando para todo esse preconceito que ainda existe, e por isso talvez eu esteja aqui e tente informar por todos os lugares que eu passo, e por isso eu tenha decidido que a minha sorologia seria aberta e pública. Isso é um ato de coragem, gente, que vocês não fazem ideia. O tanto de pessoas que está até mesmo ao nosso redor, que tem a sorologia positiva e se envergonha disso, porque tem medo do julgamento. Sim, né? tem medo Pessoas do que vai que acontecer. estão morrendo aos poucos por não ter apoio, por não ter condições de lidar com isso emocionalmente. Então, eu falo para vocês assim, tá difícil?
busca alguém que vai tornar esse fardo mais leve. Mas não carrega isso como um peso que vai determinar a tua vida. Porque isso não te define. O que vai te definir é o que você faz diante disso. Então, eu vejo a Carla desde quando ela recebeu o diagnóstico, ela buscou informação, ela passou a ler, foi buscar artigos científicos, ela deu prioridade à pessoa mais importante da vida dela, que é ela mesma. Então, assim, essa história ela tá aqui, o que ela se conecta à tua vida? O que você pode fazer com essa informação que tem? Ah, Lani, mas eu não tenho HIV, eu não tenho nenhuma doença autoimune. Tudo bem, mas qual é a parte da tua vida que precisa de atenção? O que isso pode te trazer de bom? O que isso pode contribuir para uma vida melhor? Então, assim, a Carla ela veio de um diagnóstico que para muitos pode ser o fim. Ela pegou isso e fez um recomeço. Então, mais do que ela olhar para ela e se cuidar, é ela tá através da informação, da experiência própria de vida dela, tocando e auxiliando a vida de outras pessoas. Às vezes eu tô com ela em algum lanche, jantando, fazendo alguma coisa, ela fica no telefone. Eu digo, olha, graças a Deus eu não sou emocionada, carente. Eu não sou aquela pessoa que quer atenção, né? Minha linguagem do amor não é tempo de qualidade, porque senão eu tava ferrada. Mas ela fica o tempo todo auxiliando pessoas. Tem uma história, né, Carla, de uma moça que é casada, né, que o marido É, não não, tem a não foi sorologia. infectado, porque assim, até isso as pessoas precisam saber. Os homens, eles são muito menos suscetíveis à infecção. É, pode ocorrer a possibilidade de um homem não infectado ter uma relação sexual desprotegida com uma mulher infectada e ele não ser infectado. O que é que ajuda, colabora muito com isso? Gel lubrificante é uma das coisas que eu Sério? tenho escutado muito nos relatos que chegam pra mim. Chegam muitos relatos pra mim diários, gente, você não tem noção. Lani fala que eu fico toda hora no telefone, mas assim, muita gente me procura no Instagram, muita gente me procura no meu grupo, enfim, estou num grupo de pessoas do Brasil inteiro, então é muita informação chegando e muita gente precisando de ajuda. Muita gente Sim, precisando de ajuda psicológica. o que o gel lubrificante tem a ver com essa O gel história? Me lubrificante, ele explica. diminui a fricção, né? Sim, Então, consequentemente, ele diminui as microfissuras que existem em uma relação sexual, independente de você ter uma boa lubrificação ou não. Por isso, as mulheres são muito mais suscetíveis, por conta do canal vaginal, que é aberto, e, né, enfim. exposto. E assim, os fluidos, que são fluidos infecciosos, né, que a gente chama de infecção, sangue, líquido pré-seminal, líquido vaginal, leite materno. Então, esses são os fluidos. E o gel, ele diminui muito. Então, o que ela conta é que talvez com isso tenha diminuído. E assim, é uma moça que em nenhum momento imaginou, ela ficou doente por muito tempo. Nossa, Em nenhum momento ela imaginou, é uma moça que teve um único parceiro sexual durante toda a vida, que é o esposo dela. E se viu ali numa situação doente, 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 doente. Ela mesmo conta hoje que ela era a pessoa mais preconceituosa quando trata-se de HIV. Ela falava isso, aquilo que as pessoas têm, aquilo, que é o que as pessoas falam, né, gente? é. A gente precisa normalizar isso, que o que a gente fala às vezes também é preconceito, tá? Eu mesmo tinha muitos termos que eu usava que hoje eu entendo. Pra mim, nunca nada é muito preconceito, porque eu sou muito leve com isso. Mas pra gente que tá passando por uma situação difícil e não consegue olhar o seu diagnóstico como eu olho, é muito difícil escutar certas coisas. Imagino. Então, assim, ela fez por vários meses um tratamento e nada dava certo. E de repente um médico do nada falou: "Ah, como é uma pessoa casada, uma pessoa de um nível social muito bom, você olha pra ela e diz, essa mulher é chiquérrima, não sei o quê". Então, assim, chegava nos pronto-socorros por aí a virose, é Covid, e isso fez com que ela ficasse debilitada. E, infelizmente, uma das doenças que a gente chama de doenças oportunistas, que vem quando você não se trata do HIV, né? Que leva a pessoa a um estado de AIDS, tá? É a toxoplasmose. E a toxoplasmose neural, que foi o que acometeu ela,
estava ali já no sistema nervoso central dela e já estava Nossa, debilitando ela a ponto de tirar já vai alguns debilitando a movimentos, a audição, a visão, visão. isso. E graças a Deus ela foi diagnosticada, hoje ela está muito bem, né? Ela está muito bem mesmo, ela foi tratada, o acolhimento, ela diz que o acolhimento que ela teve mesmo na rede pública foi muito boa, e isso é muito importante, apesar de a gente saber O teu ter aí. tratamento ele é feito aqui em Manaus, né? O A meu tratamento é medicação feito que em você toma. Manaus, a medicação, ela em todo o Brasil, e no Brasil especificamente, para quem reclama do SUS, gente, o Brasil é um dos únicos países que tem esse tratamento pelo SUS. Só o governo federal distribui esse medicamento. Você se faz o teu cadastro em uma plataforma chamada SAI, que é do Ministério da Saúde, e ali você fica atualizando o teu estado de saúde, né, os teus exames semestrais que nós fazemos, e pegando a tua medicação. Trimestral, às vezes, e às vezes semestral. Eu pego semestral. Eu sou do tempo que quando a gente falava de HIV, as pessoas sempre falavam de coquetel. Não Há se muitos utiliza, anos para né? cá não existe mais coquetel. O coquetel, ele era ali uma mistura de drogas fortíssimas que tentavam matar todas as células do HIV, mas Essa- matavam todas as células saudáveis também. Por Então, isso assim, as pessoas, né, e chegavam ficavam. a óbito mais rápido, né? E antigamente, sabe-se que não era como hoje. Por exemplo, hoje eu fui diagnosticada 3 dias. 3 dias depois eu fui no médico e 6 dias depois eu comecei meu tratamento. Antes esperava alguém chegar em estado de AIDS aguda, que é quando o CD4 está ali abaixo de 300, 200, e aí começava o tratamento. Ou seja, nesse período, a pessoa podia ter ali, ela estava exposta ali a qualquer doença dessas que a gente chama de oportunista. Oportunista. O que Toxoplasmose e seria principalmente as doenças respiratórias. o que seria esse CD4? Me explica como é medido a questão da imunidade pro HIV, Tá, porque a AIDS ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que sim, ataca a célula do sangue que é responsável por todo o corpo. sim. Então, como isso é medido? O que seria esse CD4? Tá, vamos falar da infecção. O que que acontece quando há uma infecção? O vírus ele entra no teu corpo, ele se acopla em uma célula do nosso corpo chamada CD4. Essa célula, ela é responsável pela tua defesa, pela tua imunidade. Uhum. O que que ele faz? Acoplado nessa célula, ele usa ela como uma máquina de Xerox. Ele multiplica e isso vai enfraquecendo o teu CD4, a tua célula de defesa. O que faz com que a tua carga viral, que é a quantidade de vírus que você tem na tua corrente sanguínea, aumente. Porque ele Uhum. está ali multiplicando Sim. e, consequentemente, diminuindo a tua defesa, a defesa do teu organismo. E quando você recebeu o teu diagnóstico, quanto era o teu CD4? O meu CD4 no meu diagnóstico era 390. Isso é um número alto ou baixo? É um número alto para quem vive com HIV, é um número baixo para quem não vive com HIV. Mas hoje eu já tenho notícia assim de pessoas próximas de mim que vivendo com HIV tem um CD4 de 1.500, Tem, que é tem pessoas que, bem que maior não do que sabem qual é a diferença do vírus HIV para AIDS. sabe. Qual é a principal diferença? A gente sabe que a AIDS é o estado final da doença, Sim, né? Mas o que diferencia o vamos lá. HIV da AIDS? HIV é um vírus, assim como o corona, que tem lá o seu nome científico, mas que as pessoas chamam de Covid, que é Uhum. quando você está doente, e AIDS é como se fosse Covid. HIV é só o vírus e AIDS é um estado que você vai estar, se você não fizer seu tratamento corretamente, o teu CD4 baixar, a tua defesa ficar tão baixa que todas essas doenças, porque assim, no decorrer da nossa vida, nós somos expostos a vários vírus Sim. que ficam ali incubados na toxoplasmose, herpes, vários vírus. As pessoas não entendem isso. São vírus que são hospedeiros, que nós somos hospedeiros, né? Quando a tua imunidade baixa muito, esses vírus eles tendem a aflorar. Então, o que que acontece? Quando você tem um CD4 muito baixo e a tua imunidade está muito baixa, a tua defesa também está muito baixa. E esses vírus que estão ali, eles vão sair. Então, doenças, principalmente doenças respiratórias, levam a pessoa a um estado de AIDS, que é um estado de doença. Eu sempre digo, eu não estou doente. As pessoas, eu fiz um vídeo essa semana, gente, eu não estou doente, estou ótima. Eu li um texto outro dia, eu Eu acho tô que tu vai te ótima. recordar dele, que eu achei assim, gente, tocante.
As pessoas, elas discriminam quem vive com HIV, mas Tem sentem pena. pena de quem vive com diabetes. Doutora Elna Amaral, maravilhosa. Né? Aquele texto ali foi uma reflexão profunda e se tu puder falar em resumo, Carla, o que seria esse texto, qual é a intenção desse texto, porque com certeza vai servir para muitas pessoas que quando recebem um diagnóstico ficam sem esperança de vida. Isso não é o fim. Porque existem doenças aí que as pessoas não têm um preconceito em cima, mas têm um contato constante que as limitam. Enquanto o HIV aí é só um diagnóstico se você tomar uma pílula. É uma pílula, 2 cápsulas que tu toma? Depende muito do esquema retroviral que se é aplicado no paciente. Vai depender. Existe uma, 2 ou 3. Você pode, com certeza, levar uma vida muito melhor sem nenhuma limitação. Nenhuma. Esse texto, ele falava, né, da diferença da pessoa com HIV e com diabetes. A correlação e a diferença, porque as pessoas sempre. O que acontece? HIV hoje é tido como uma infecção crônica normal, como qualquer outra doença crônica, né? Que é hipertensão, diabetes. Então as pessoas linkam muito isso. Ah, tá bem, mas vive melhor do que quem vive com diabetes, não sei o quê. No sentido de saúde, sim. Eu não tenho limitação, por exemplo, de alimentação. Eu não tenho limitação de nada. Eu não preciso estar me preocupando se a minha insulina está subindo, não está. E quem tem diabetes pode comer algo na rua e ter ali um pico de insulina e papocar ali mesmo. É uma forma de falar, tá, gente? Papocar. Papocar ali mesmo. Pode morrer ali mesmo. Mas quem tem HIV, não. Se você estiver com o teu tratamento correndo corretamente e você chegar a um status que a gente chama indetectável e intransmissível, o teu CD4 ele tende a subir porque é como se o vírus tivesse neutralizado e ele para de multiplicar. E as células que já foram multiplicadas morrem. Olha, que legal. Então, diminui muito a quantidade de vírus, ele perde a força na tua corrente sanguínea. Desse modo, a pessoa, o externo, ele é mais perigoso para você do que você para um companheiro, né? Muito mais. Como hoje, mesmo tendo uma qualidade muito boa de vida, eu sou uma pessoa imunossuprimida. O que seria imunossuprimida? Pessoas imunossuprimidas são pessoas que vivem com uma debilidade ali na imunidade. De certa forma, nós que vivemos com HIV temos isso. Apesar de hoje já se tem notícia de pessoas que têm um CD4 muito elevado, até maior do que pessoas que nunca tiveram contato não, mas nunca foram infectados pelo vírus do HIV, né? E isso são muitos avanços. Eu sempre falo, a medicina avançou, os tratamentos avançaram e as pessoas precisam avançar. Tanto que existe aquele PrEP e o PEP, né? Isso. As pessoas pouco conhecem desses recursos. E já chegou relatos para mim de pessoas que o vírus se instalou nela por ela não conhecer o que era PEP. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho aqui sobre PrEP e PEP, que é importantíssimo isso. PrEP, profilaxia pré-exposição. Pessoas que têm uma vida sexual agitada ali, se eu não me engano, mais de 4 parceiros por ano, eles podem ir em um posto, fazer alguns exames, dizer, olha, eu não tenho parceiro fixo, enfim. E eu gostaria de ser usuário de PrEP. A PrEP, ela vai proteger ali do vírus HIV até 95%. Nossa! É um medicamento que se toma como um anticoncepcional. 28 dias e tal. Mas isso é pro resto da vida? Isso contínuo, até que a pessoa queira. Mas ele traz alguma alteração hormonal, traz algum efeito colateral que você conhece? Tudo vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Eu digo, tudo que envolve um medicamento que você está ingerindo vai variar de organismo, mas não se tem notícia de que isso tem um impacto para que diga, não toma porque tem um impacto. Eu conheço muita gente que faz uso de PrEP e, assim, vive também, diz que é como nada. Mas vale ressaltar que isso é uma prevenção, não deveria ser algo que faz parte da vida de todo mundo. E mesmo porque, assim, ó, o que acontece?
Existe um estudo, uma Avaliação, averiguação, né? assim, uma avaliação para você Ah, conseguir fazer o teu cadastro e ficar recebendo, porque é o governo federal também que faz esse, também junto ali com os retrovirais, né? aham. Então o que que acontece? Se você for exposto ao vírus, o vírus ele não tem força para chegar. Chegar na célula, né? Sim, e aí Então para isso vamos lá. serve O- a PrEP. a PrEP, ela é utilizada por quem tem o vírus ou só por quem não tem o vírus? Não é indicado que você, tendo o vírus e tomando seu retroviral, tome a PrEP. Não é necessário, na verdade, porque se você se torna indetectável e intransmissível, você não tem por que estar se preocupando com isso. O que você tem que se preocupar é. Carla, sabe o que eu lembrei agora? Ah, Não só é indetetável e intransmissível, mas aí a pessoa também se torna um pouco inacessível, né? Ela passou a se cuidar a gente pode muito não lembrar mais. sobre isso, gente, porque isso aí é uma outra história. É porque você fica mais seletiva, né? Eu Muito mais. acredito, né? Muito mais. Porque o conhecimento traz pra gente um resguardo, traz pra Sim. gente assim, poxa, tudo eu posso, mas nem tudo Me me convém. cabe, me convém, né? Sim. Então, assim, o conhecimento, É bíblico esse negócio. ele é libertador. Então, eu fico muito surpresa e feliz que o governo federal tenha, né, disponível, né, esteja disponibilizando para a eu sempre digo para as população. pessoas que, assim, eu conheço pessoas que foram infectadas, eu vou embora, vou morar nos Estados Unidos. E não foi quando soube que lá não existe esse tratamentinho, não. Olha Ou você só. paga pelo teu tratamento, ou então você chega em um estado ruim. Nossa, Assim, não existe. O Brasil é um dos únicos países que fazem esse tratamento aí, que tem o que SAI. maravilha. Então, assim, a gente ainda tem, né, apesar de a gente ter tanta dificuldade com o SUS em alguns momentos ali, o SUS ainda dá esse suporte para nós que vivemos com HIV. Que bom. Então, olha aí uma esperança para as pessoas que têm mais de 2, 3 parceiros, até as pessoas que trabalham, né, Sim, sim, as na pessoas que trabalham, noite. é importante que as pessoas saibam disso. Eu mesma não sabia, eu só vim Nem saber eu tô sabendo agora, de algumas prevenções a partir do a momento partir que do foi momento que eu fui infectado. infectada e decidi que estudaria sobre isso. Tudo bem. Então, a PrEP seria um Profilaxia pré-exposição. anticoncepcional É. para pessoas que têm uma vida sexual ativa com mais de 3 É parceiros. bom lembrar que a PrEP, ela só atua no vírus do HIV. Então, assim, Outras doenças, você existem tá ali. muitas outras IST, gente. HIV é Nossa. só uma IST. E tem mais um montão aí de ISTs que a gente tem que ficar de olho. É muito importante a gente tocar nisso, porque o maior medo das pessoas, hoje até dos homens também, mas principalmente das mulheres, é HIV e filho. Gente, vocês não sabem o quanto de doença você tá ali sujeito a uma Suscetível a exposição, muita coisa, assim. né, desprevenida, sem o uso de preservativo, né? A confiança, a escolha do parceiro, ela é muito importante, Importantíssima. porque o meu parceiro, ele me representa. Então, é preciso haver ali aquela confiança mútua para você, Exatamente. né, abdicar Exatamente. do preservativo. Então, é a tua saúde, diz respeito à tua vida. Fico muito feliz da gente ter, né, esse recurso da PrEP. E o que seria a PEP? Tá. PEP é a profilaxia pós-exposição. Você teve uma relação de alguma forma, a gente não tá aqui para julgar, mas às vezes pessoas saem, conhecem a pessoa, teve uma relação desprotegida. Foi exposto de alguma forma ao Ó, a vírus. camisinha estourou, a camisinha, ela não é Sim, 100%. camisinha estourou. Qualquer exposição que você tenha ao vírus, independente de como seja ela por cortante ou por relação sexual, tá? É bom deixar isso frisado também. Você tem até 72 horas para você procurar o posto e dizer, olha, eu fui exposto ao vírus e eu gostaria de tomar a PrEP. E aí você vai lá e eles te dão um comprimido que você toma por um tempo também. E esse comprimido, tomado até 72 horas pós-exposição, ele impede que o vírus se instale na tua célula CD4. Olha, então seria uma pílula do dia Tipo isso, eu seguinte sempre falo. contra o É como se fosse HIV. uma pílula do dia seguinte para o HIV. E lembrando também que isso só serve para o HIV. Tá? Ah, Então as pessoas, interessante. não, eu não tô nem aí pra hepatite, pra não sei o que, pra não sei o que, vou tomar. Não existe isso, tá, gente? HIV, a gente tá falando aqui de HIV. Então, as formas de contágio, elas vão muito além do ato sexual, né? Muito além. Chegaram em mim já pessoas que tipo, num acidente de trânsito,
foi infectada e 5 anos depois descobriu que a pessoa com que ela socorreu ali, que ela Nossa. estava com escoriações na mão e socorreu, estava infectada e morreu de AIDS. E aí foi Nossa. fazer o exame, estava infectado. E aí vive com o peso disso por conta de profissão, por medo da exposição, enfim. Então, assim, quando as pessoas linkam o HIV com algo sexual, gente, muda isso. Muda Esse isso. estigma já tá ultrapassado, né? Muito ultrapassado. Aliás, muitas coisas que vêm junto com o diagnóstico são ideias dos anos 80 e dos anos 90. É onde a gente não tinha recurso, a gente não tinha acesso Sim. à informação, E o né? tratamento começava tardiamente. Exatamente. Ou seja, você via ali uma pessoa, ah, não, fulano vive com HIV, alguém debilitado, magro. Hoje em dia não existe mais isso, não. Olha eu aqui, lindona. Qual foi a maior lição que esse vírus trouxe para tua vida, assim? O que você pode dizer que a partir disso eu passei a ser ou passei a fazer? Eu vou dizer uma frase que eu sempre falo. Para mim, HIV foi muito mais uma missão do que uma lição. Porém, eu me dei conta que eu tenho que confiar muito menos nas pessoas. Sabe? Eu sempre fui muito, como é que eu vou te dizer? Expansiva com as pessoas. É porque não tá escrito na testa, né? Não Eu tá, tenho não tá. E vírus, assim, ou eu tenho uma... mais um alerta que eu sempre deixo e vou deixar aqui também para as pessoas que vão ver. O meu agente de infecção era alguém ligado a esporte, à saúde. Alguém à cara da saúde. E alguém à cara da saúde também pode estar infectado. Mas você acha que ele cometeu um crime? Porque é crime, caso vocês não saibam, a pessoa ter a informação que ela é infectada e não participar isso para quem Sim. ela se relaciona sexualmente, afetivamente. Hoje, Você acha que ele tinha esse conhecimento ou ele fez propositalmente? hoje existe, né, a criminalização disso. Já existem pessoas que foram condenadas a 12 anos aí de prisão por infectar. No Brasil? No Brasil. Em Santa Brasil? Catarina, no ano passado, em novembro, um homem A esposa, né? Um homem Acho que eu infectou vi. a esposa, sabendo disso. Ele tratou dela doente, ela morreu e ele só foi contar depois que ela estava morta. Ou seja, propositalmente, ele infectou a esposa. Nossa. Então, ele foi condenado a 12 anos de prisão. Isso é um crime. Eu não posso dizer que sim ou que não, que a pessoa que me infectou sabia. Eu posso dizer que a minha parte pós-infecção eu fiz, que foi comunicar. Claro. Se hoje ele está infectando alguém, Ele já sabe que ele já sabe que ele está cometendo um crime, inclusive, porque eu deixei isso bem claro para ele. Só que assim, como eu falei, existem ali as fases de quando você é infectado. E acho que uma das primeiras fases é você querer mapear e saber da onde veio isso, né? Eu não tinha uma janela de possibilidade muito grande. Como eu falei aqui, eu não tinha uma vida de vários parceiros, né? Eu tinha saído há pouco tempo de um relacionamento um pouco mais longo. Então, eu fui direto nessa pessoa. Ó, Sim. faz o exame. A pessoa nem em Manaus estava, mas fez o exame, prontamente me mandou. E não estava infectada, ou seja, era dali em diante. Dali em diante, eu só podia olhar para 2 pessoas. E assim, é uma outra história, assim, até, mas eu comuniquei a essas 2 pessoas, né? E hoje, não posso dizer foi fulano ou fulano. E também não posso dizer sabia ou não sabia. Você não tem como afirmar Eu não isso, posso né? afirmar. Mas o importante é que hoje ele sabe que você Sim. E assim, está como eu infectada. falei, e essa fase do mapeamento, para mim, ela foi muito curta. Tem gente que fica aí anos mapeando isso. Foi muito curta, foi muito breve. E até para sair de mim, assim, porque existe o preconceito, gente, e vocês não têm noção do alto preconceito que ele faz com as pessoas. Existe gente que não se aceita mais. Existem pessoas, então, assim, eu sempre falo, se perdoe, se olhe com carinho. Busque ajuda Terapêutica, terapêutica, psicológica. onde quer que seja, em alguém que você confia, mas que você confia, porque assim, inclusive é bom falar, você confia, porque hoje existe uma questão jurídica para sigilo sorológico. O que é sigilo sorológico? A sorologia de alguém, ela pertence àquela pessoa. Então, se aquela pessoa não te permitiu falar sobre essa sorologia, sobre a sorologia dela, não fale. Você está cometendo um crime e isso é passível de ação judicial. Então, assim, o pessoal que gosta... Eu sempre digo, eu não tenho problema com isso. Saio falando até na fila do pão sobre a minha sorologia, o pessoal fica todo espantado comigo. Outro dia ela tava falando que ela abriu recentemente no Instagram dela a sorologia dela, né? E ela foi fazer um podcast em São Paulo e a partir daí ela disse, não, eu vou... né? Eu não vou deixar só no boca a boca, eu vou
ampliar aqui nas redes sociais. Aí ela lançou no Instagram dela. O engraçado era as pessoas vindo falar com ela. Tu tá bem? Eu tô Muito, aqui. muito, pessoal. E assim, eu Com entendo que é pena, uma gente. proteção, Com pena. mas assim, por isso eu fiz o vídeo. Gente, eu tô ótima, eu não tô doente. Eu queria dizer que eu não tô doente. E de fato não tô, gente. Nós fazemos, por conta do tratamento, eu faço exames semestrais. Que tipo de exames semestrais? É mapeado todos os meus órgãos vitais, Nossa. todos os meus hormônios, toda a minha questão sanguínea, tudo é mapeado. De 6 em 6 meses. Hoje você tá indetectável e intransmissível graças ao uso, né, dos retrovirais, Isso. né? Mas assim, se você vier a se relacionar com alguém, tá intransmissível, tá indetectável, mas em algum momento ele pode ser contaminado se vocês não fizerem o ato sexual protegido? Não há nenhum risco de infecção de nenhuma forma, seja sexual ou de qualquer outra forma de alguém que está intransmissível e indetectável. Por quê? Na minha corrente sanguínea não tem quantidade de vírus suficiente para que ele tenha força de infectar alguém. E quanto tempo a pessoa pode contar, né, com esse status de Tá. indetectável e Isso, gente, isso é um intransmissível? status de meio que vitória para quem vive com HIV, Não, sabe do que eu tô sim. falando. Depende muito, é muito relativo. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas que 6 meses, 4 meses, 8 meses, depende de algumas pessoas que estavam em estado de AIDS e estão fazendo tratamento, tem que fazer algumas profilaxias para tuberculose, para algumas outras doenças, e aí o retroviral ele entra um pouquinho mais tardio, mas eu posso dizer que em 49 dias, que foi minha primeira carga de exame, eu já estava indetectável. Mas assim, o tempo que você soube, porque eu lembro que você separou, né? E você teve ali duas janelinhas de possibilidade, né? Dois Sim. closes assim É errados. Não foi errado. Reconheça, Não, tudo acolha, bem. fez parte, né? E assim, o que a doença, qual é a mensagem que essa doença está trazendo para você? O que ela quer que você olhe? Então, é muito importante você, primeiro, antes de tentar achar um culpado, tentar encontrar dentro de você qual é a tua parte, né, que te liga àquilo. O que você pode fazer com isso? O que que aquela doença quer te mostrar? Então, eu lembro assim que quando você recebeu o diagnóstico, foi num período de 6 meses, Carla, digamos assim? Foi. Digamos assim, você teve esses relacionamentos, Num né? período de 8 meses ali. Então, aí você fez o exame, aí tava lá a tua carga viral. Você acha que se você tivesse deixado para fazer teus exames daqui a 2, 3 anos, você teria conseguido ficar indetectável e intransmissível nesses Em tão 49 pouco tempo, dias? talvez não. Talvez não. Porque existem pessoas que já convivem com o vírus aí, não têm conhecimento nenhum, que estão infectadas e só vão se atentar, dar atenção para isso, pensar na possibilidade à medida que elas tiverem Ó, alguma doença, né? é, Alguma manifestação de doença no sim, corpo. sim. E aí o que que acontece? Existem pessoas que vivem anos. Que o corpo ele tá com uma proteção tão boa que ele vai combatendo. Ele vai combatendo tudo que o HIV vai trazendo, tipo, os vírus que vão tentando ali subir ali, né? Ficar em evidência. E aí o teu corpo ele consegue combater. Só que isso não dura para sempre. Isso aí vai diminuindo a tua defesa. Porque a gente aí vai chegar entende uma hora que que a você- saúde do corpo, ela também está ligada principalmente à saúde da mente, né? Ah, O certeza, nosso certeza. emocional, ele é determinante para a saúde vital. Importante dizer que a minha médica, por exemplo, a doutora sempre fala para mim, quando você for fazer o teu exame de CD4, eu gostaria que no dia anterior você dormisse bem, você estivesse sem estresse, você não estivesse cansada. Por quê? O CD4 ele é uma célula flutuante, seja em quem vive com HIV ou não, tá? Para quem não vive com HIV, se você se estressa, se você eu que estudo nutrição, a gente sabe que isso cai muito ali, muitas coisas que o teu corpo tem que absorver. E aí o teu CD4 também baixa. Então é uma célula flutuante, independente. Então você estar bem determina muitas coisas. Eu acho que isso também determinou o meu tempo até que eu estivesse indetectável. Porque na primeira carga de exame que eu fiz, eu fui dia 15, dia 20, dia 6 de setembro eu fui para a doutora. Dia 15 de outubro eu fui levar minha primeira carga de exame para ela. Nessa carga de exame,
eu já não vinha Olha que detectando já. maravilha. Já não tinha Que maravilha. detectado nada. E eu até peguei o exame e olhei, porque assim, quem não, né? Vai pegar o exame no laboratório, fica ali, taca no Google e aquela confusão. Imagina na minha situação. Então, assim, quando eu olhei, não detectado. Cadê aqui meu exame? Cadê? Não? Aí será? Aí fiquei naquela, porque eu já tinha lido tanto sobre indetectável. E aí eu, ai, será? Aí fiquei naquela, tan. Aí fui, quando eu cheguei lá na doutora, que eu entreguei o exame, ela, ó, sua sorologia tá indetectável já, parabéns e tal. Aí eu, olha, né? E Que assim, tudo. talvez antes de 49 dias eu já estivesse indetectável, porque assim, eu fui levar o exame para ela, mas eu recebi ele antes. Então, talvez antes disso eu estivesse já indetectável. O Ai, que, que o que, maravilha. o que é um alerta para que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Hoje, você sabe que se você faz um tratamento retroviral, não tem problema se você bebe. Não tem problema, inclusive, assim, não fazendo apologia, mas algumas pessoas fazem uso de drogas e usam retroviral. Interfere no tratamento? De certa forma, sim, né? Mas não é algo que eu possa dizer, não vai Não fez ficar por causa defeito, disso. né? Não Não vai, fez não defeito por nada. anula o efeito no teu Aham. tratamento. Mas o alerta é que, se você vive uma vida saudável, você come bem, né? Você faz umas alimentações ali balanceadas. Se você tem uma atividade física regular, isso te ajuda muito mais. Então, você vai alcançar um status muito mais rápido. Seja indetectável, seja de vida, seja de saúde, seja de qualquer coisa, né? Exatamente. O que isso mudou pra você? O que você pode destacar pra mim que fez a diferença na tua vida? Tudo, tudo. A minha vida mudou muito, assim. A minha perspectiva de vida mudou muito. Sim, eu sempre falo, as pessoas falam, ai, HIV, eu já ouvi essa frase e acho que muita gente já ouviu Tem até também. medo de falar sobre, né? HIV é uma sentença de morte. Não. Para mim foi uma sentença de vida. Eu posso dizer que eu nunca vivi tão bem. É, pela minha perspectiva de vida, pela experiência que eu tenho, pelo hoje, o meu status de emoções, assim, eu acho que é a melhor fase da minha vida eu tô vivendo agora. Não foi aquela fase que eu era livre, que eu era isso, que eu era aquilo, não. E eu tive que passar por muitas coisas para aprender o que eu aprendi até hoje, para ser quem eu sou hoje, para poder enfrentar esse vírus da maneira que eu enfrentei, né? Tem muita gente que fala sobre, você fala isso e agora ninguém vai mais querer namorar contigo. Acredita nisso, só tu que acredita nisso. Vai lá no meu, eu vou te dar a senha do meu Instagram. Vou te dar. Ela me contou antes do podcast que o cara conheceu ela e pediu o número dela, ela deu o Instagram dela, e o cara foi lá e viu no Instagram dela lá tudo falando de HIV, AIDS, isso, aquilo, as entrevistas dela. Aí ele, olha, legal esse trabalho que tu faz, né? Aí a conversa não evoluiu, ela disse, mas eu vivo com HIV. Não, tu tá falando isso só porque tu quer me dar um fora. Falei, alguém faz isso? Existe esse artifício Ele agora? é muito Não, importante, né? né? Não. Eu falo, respeita meu vírus. Por favor, me E respeita. agora eu sou muito mais É seletiva. muito mesmo. E assim, é um status para mim hoje que não é algo que eu olhe que diga, isso, eu preciso disso na minha vida. Por muito Uhum. tempo eu vivi achando que eu precisava de alguém para me validar de certa forma. Daí eu conheci a Lani. Ai de ti! E daí hoje eu entendo que eu não preciso de ninguém para me validar. E principalmente hoje eu entendo que alguém para entrar na minha vida vai ter que estar tão ou bem mais preparado que eu para tudo que vem junto com o meu diagnóstico. Porque assim, Exatamente. casais soro diferentes ou soro discordantes, como a gente fala, existem aí aos rolos. Existe gente na internet que posta muito da sua vida. Tem uma pessoa chamada Thaís Renovato no Instagram, que ela é maravilhosa. Ela foi infectada por um noivo que morreu e ela soube só ali no final também. E hoje, depois de tudo, ela inclusive escreveu um livro e tal. Hoje, depois de tudo, ela casou-se com alguém soro discordante. Ela tem 2 filhos que não foram infectados pelo vírus. Hoje, esse estado de indetectável e transmissível nos permite isso também, tá? Meninas que querem ser mães, não achem que porque você foi infectada de alguma forma, sua vida materna acabou. É porque eu já não pensava nisso. Já encerrou a carreira, né? A minha vida materna, ela foi muito bem, tá muito bem sucedida, porque a minha tá muito bem encaminhada. Quantos anos tem a Leandra?
Leandra tem 21 anos, maravilhosa. Nossa, é uma catedral. Eu costumo dizer para Carlinha, Carlinha, o nosso corpo é o nosso templo. Mas se você tem abaixo de 1,60, você não é um templo, você é uma Eu sempre capelinha. falo, 1,52 é o tamanho do problema aqui, gente. Olha, mas são nos menores frascos que contêm as melhores essências e os piores venenos também, E já né? ia falar, e os venenos mais poderosos, então cuidado. Ai, mas que bom, olha, Carlinha, eu fico muito feliz de ver a pessoa que você se tornou, porque junto ao diagnóstico veio todas as possibilidades para ela fazer aqueles melhoramentos internos. E o primeiro de todos foi se perdoar, foi se aceitar, foi olhar para aquilo e ver mais como uma bênção do que como uma punição, né? E ficar livre do julgamento dos outros, porque o que o outro fala é dele, diz respeito a ele, é com base no que ele acredita. Então, se a gente fosse nivelar, se basear pelo que o outro pensa, a gente Não não vai vive. viver a nossa vida. Com HIV ou sem HIV. Então, a primeira coisa que eu falo para você aí, que está passando por isso, ou por uma situação parecida, que tem medo do julgamento dos outros, é dos outros. Desde que você não se julgue, você não se Que você se faça perdoe, que você autopunição, isso. você Se olhe com consegue carinho. lidar com isso de uma forma mais leve. Perfeitamente. Eu sempre digo, eu decidi lidar com o meu diagnóstico de forma leve. E eu decidi que a opinião dos outros seria a opinião dos outros, mas acho que eu pudesse mudar, eu faria isso. Exatamente, mesmo porque é difícil. Eu sei que a opinião de alguém que convive com a gente, a nossa família, ela é importante porque ela pesa, porque vem de pessoas que a gente ama, pessoas que Eu acho que foi o convivem. único medo que eu tive, eu acho que o único medo que eu tive relacionado ao HIV foi esse. De ser tratada com discriminação pelas pessoas que eu amo. E assim, as pessoas que eu amo, eu digo, é muito restrito. Poucos amigos que eu tenho, eu acho que a pessoa que eu mais ando é a Alane mesmo. E, e a minha família. Então, assim, o meu grande medo era esse. E quando eu comecei a falar para meus irmãos, que eu fui falando de um por um, eu fui assim, poxa, hoje eu vou falar para fulano. Primeiro eu pensei, eu vou juntar todo mundo e pá. Depois eu não, vou falar para fulano. E quando eu fui falando para meus irmãos, e eu fui sentindo aquele acolhimento, aquele peso, o único peso que eu tinha, que já não era tanto, foi saindo. E o meu maior medo era falar para os meus pais, né? Claro. Como que eu falar para meus pais? Eu moro com os meus pais. Então, assim, como que eu falar para meus pais isso? E aí Porque eu eles são de outra geração, né? Você é de uma geração totalmente que diferente da a minha. colher. Eu conheço pessoas que foram Que separava a infectadas nos colher, anos que 80, fervia 70. tudo que a pessoa usava, gente. Exatamente, isso daí é uma discriminação, né? Mas é uma discriminação pela falta de De informação. informação. Esse é o meu papel, informar para que as pessoas não discriminem. Que as pessoas entendam que AIDS e HIV são coisas distintas, e muito distintas, inclusive. E que você pode viver, inclusive com HIV. E que, muito bem, e que AIDS é um estado reversível. As pessoas, ai, tem AIDS, morreu. Não é dessa forma. AIDS é um estado reversível, vai depender muito de como você vai pegar e fazer o teu tratamento. Se tu vai levar aquilo ali a sério, se tu vai de fato olhar isso, porque a gente sabe que independente da questão clínica, existe a questão emocional. Sim, e essa é determinante. Sim, e há pouco tempo atrás, uma grande amiga me procurou e falou assim, um sobrinho meu faleceu hoje, era uma pessoa conhecida no meio de estética e tal, faleceu hoje porque ele abandonou o tratamento, porque ele não se aceitava. Eu queria tanto que ele tivesse tido tempo de conversar com você antes disso. Então, assim, por que que eu me exponho a todo momento? Me procurem, conversem comigo. Se precisar, eu converso com pessoas do Brasil inteiro. Eu tenho um grupo de meninas do Brasil inteiro, maravilhosas. E assim, que pessoas que. E agora, recentemente, depois do podcast que eu fiz lá em São Paulo, eu coloquei no meu grupo uma pessoa que me procurou que se trata há 20 anos e vive Nossa. maravilhosamente bem. E assim, eu falei, é de uma valia enorme toda a tua experiência, porque você vai nos dizer hoje, nós Que podemos funciona, estar muito né? gratas pelo tratamento que nós temos, mas lá atrás, pessoas que vivem com HIV, que são uma nomenclatura, tá? Não é soropositivo, não é, são pessoas que vivem com HIV, isso é uma nomenclatura que já tá ok, que todo mundo já. Porque o que acontece? Antigamente tinham várias, e lá no começo, há 20 anos atrás, as pessoas que viviam com HIV eram tidas como pessoas em sobrevida. Ou seja, alguém que só sobrevivia, não vivia.
Hoje as pessoas sabem, por isso tem essa nomenclatura hoje, pessoas vivendo com HIV. E é assim que a gente normalmente fala. Existem muitas coisas que a gente fala, tipo pessoas contaminadas. Contaminadas, gente, a superfície. Pessoas são infectadas. E assim, eu entendo que. E assim, eu também tenho uma coisa comigo que eu entendo que as pessoas não são obrigadas a saber. Mas É uma particularidade sua, né? quem é obrigado a saber, que é o pessoal da saúde, eu acho que o pessoal tem muito ainda chão aí para se atualizar, porque eu já tive que lidar com médicos que não tinham a mínima noção do que é um tratamento retroviral. E eu tive que dar uma aula para o médico, mesmo não sendo médica. É constrangedor. E às vezes é determinante para que algumas pessoas abandonem o tratamento. Eu conheço pessoas que abandonaram o tratamento por algo que escutou de alguém que recebeu ela em um posto de saúde. É por isso que eu falo para as pessoas, cerque-se de pessoas boas. Sim. Entendeu? Se eu tenho o objetivo, o desejo de estar em um determinado patamar, eu vou buscar me relacionar com pessoas que já estão lá. Isso. Né? Se eu quero algo, vai buscar informação, não deu aqui, vai ali, uma hora você encontra realmente quem estava te procurando. E aquilo vai para frente, mas as pessoas elas não têm que desistir diante do primeiro obstáculo. Nunca. Né? Porque aqui nesse mundo a gente está aqui, acho que essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas fazem parte do nosso processo de evolução. Sim. O quanto nós queremos, o que nós queremos, né? Então, é não desistir, é buscar informação. Por exemplo, agora vocês têm um canal aqui em Manaus de uma pessoa que estudou, se especializou, segue se especializando, está formando em nutrição, né? Que pode estar te auxiliando, pode estar te dando o caminho que ela já percorreu, para que você não se atrase no percurso. Então, deixa pra gente aqui, Carlinha, o teu Instagram. Eu sei que você criou recentemente um Instagram H e Vida. Olha Isso. que lindo, gente. H e Vida. Então, gente, assim, eu tô no Instagram, @CarlaMicaele Pereira. Vai lá quem quiser me buscar. Mas segue também a minha página, H e Vida, no Instagram. A gente tá lá para auxiliar as pessoas. Já tem bastante gente mandando relatos lá. Já tem bastante gente falando de suas vidas. Eu pretendo colocar ali um quadrinho no qual eu vou contar a história de pessoas que não têm a coragem ainda de abrir sua sorologia, mas que gostaria de contar a sua história para que essas experiências, né? Às vezes você se depara com uma experiência que alguém já teve e você consegue se livrar ou se desvencilhar de algumas coisas que seriam maléficas para você diante daquela experiência que você já viu. Então, assim, tô tentando aí montar esse quadrinho para que essas histórias que chegam em mim, e claro, com autorização das pessoas, sem divulgar o nome por conta do sigilo sorológico, mas falando, já que eu também vivi essa realidade, é muito mais fácil a gente falar com alguém que já viveu a realidade que nós temos, e eu posso dizer que quando trata-se de HIV, isso é muito, muito, muito importante, porque muitas pessoas me buscam e, principalmente, existe muito conteúdo linkado aos homossexuais, a não sei o quê, porque as pessoas olham ainda isso como um link. Mas pouco conteúdo para mulheres, para as pessoas héteros. Se você vê, você não tem muita notícia de homens héteros que foi lá não, eu tenho HIV. A pessoa se trata, fica bem, indetectável, intransmissível. E se cala. E se cala. E vive normalmente, como se nada tivesse acontecido. E se você que está assistindo a gente, desculpa, Carlinha, se você que está assistindo a gente vive com esse diagnóstico, não tenha medo de buscar informação, de buscar ajuda. E eu te digo mais, quem te ama, independente da tua condição. Vai continuar te amando e vai até te auxiliar a viver bem melhor a partir de agora. Essa frase aí mudou muito minha forma de ver muitas coisas, hein? Porque foi uma das frases que me recebeu com o meu examezinho na mão. Porque o amor, ele não julga, gente. O amor não julga. Verdade, né? O amor aceita, o amor acolhe. É uma das visões que o HIV me trouxe. O amor, ele quem aceita, se afastar acolhe, não julga. de você, que por bom que conta se afastou. disso, que bom que se afastou. Porque aí você pode perceber que realmente não era amor. Sim.
Então, fique em paz. Obrigada por estar com a gente até aqui. Esse podcast, Você em Movimento, é uma parceria do Fala Maninho e estamos no segundo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Chegou o momento que eu menos gosto, que é ficar aqui se humilhando. Segue minha página, né? Dá um like, deixa um comentário. Mana, faz o que tu quiser aí, tá? Mas eu fico grata de você ter chegado até aqui conosco, tá bom? Fiquem com a gente. Obrigada, Abidjan Cabral, que foi o nosso cameraman hoje aqui, né? Um apoio da rádio, né? Ele é formando em jornalismo e TV. Muito obrigada também. Obrigada, Carlinha, minha capelinha linda. E até o próximo episódio, Você em Movimento. Tchau! Falar que nem eu falei pra menina lá em São Paulo. Ela falou, eu vou deixar você falar. Eu falei, tem certeza? Eu falo.